Sacanagem. Vai ser o É último você, Samir, agora? Sou eu. Você vai falar do quadrinho que eu vou te contar, hein? Gostei. Falar quadrinho nacional. Rapaz. Aqui, ó. Tadadã. Monstros não dizem adeus, do Guilherme de Souza e da Thaís Leal. Esse quadrinho aqui, capa cartão, tem 60 páginas mais ou menos. Uma curiosidade. Tá? A gente costuma colocar link das publicações aqui embaixo no vídeo, né? Isso. Esse quadrinho está no Catarse nesse momento, lá no Catarse do Guilherme de Souza, junto com o Trabalho de Ciências. Tem uma campanha para os 2 quadrinhos, e aí você pode comprar também, apoiar individualmente cada um dos livros, ou um pacote com os 2, ou com outros trabalhos do Guilherme no pacote, enfim. Então, acho que ainda faltam 20 dias para acabar a campanha, mas, como vocês podem ver, o livro existe já, né? Mas serve ali como uma pré-venda. Aproveitem e acessem lá a campanha do Guilherme de Souza para esse quadrinho aqui. Monstros não dizem adeus. Esse ano, eu não consegui ficar muito tempo no Arts Valley da CCXP, como nos anos anteriores, e acabei deixando de passar em muitas mesas. Mas o Guilherme viu a gente numa das gravações da mesa do Sidão, da mala do Sidão, que a gente gravou nas mesas do Arts Valley, né? Isso. Então ele viu num dos dias da gravação, ele viu lá e trouxe para mim, me entregou. Aliás, tá com até autógrafo aqui, obrigado, Guilherme. Tá aqui, ó. Se o Guilherme estiver aqui, manifeste, que eu também já li, vai ouvir, hein? Então ele acabou me entregando aqui. E aí, depois que passou a CCXP, ele me entregou também trabalho de ciência, depois eu mostro nos recebidos. Mas aí acabou a CCXP, aquele negócio, acabei pegando para ler Monstros Não Dizia Adeus. Peguei agora para ler esses dias e acabei escolhendo para fechar as resenhas de 2024 aqui, das lives que a gente faz semanalmente no canal do Universo HQ. Então, eu vou falar um pouquinho dessa obra, botar também umas imagenzinhas. Aí. Em 2020, o Guilherme e a Thaís lançaram Cansei de Ser Monstro. Uhum. Era uma história sobre esse monstro chamado Ron. Né? Sempre a inicial é sempre duplicada a letra, né? RR, Ron, JJ. Como os monstros são os nomes dos monstros. Ele estava cansado de ser monstro e tal, ele fugiu por meio de um portal para viver entre os humanos, aqui no mundo dos humanos. E ele acabou conhecendo um garotinho chamado Jonas, que tinha perdido os pais num acidente e tal. Os dois criaram um forte elo entre eles e o Ron adotou o Jonas e eles passaram a viver no mundo dos monstros. E aí, então essa edição aqui ela é uma espécie de continuação. Dá para ler isoladamente, não atrapalha não ter lido a edição anterior, mas são esses mesmos personagens. Inclusive, na campanha do Catarse, você pode pegar Monstros Não Dizem Adeus com Cansei de Ser Monstro. Dá para pegar as 2 edições lá num plano de apoio. Importante, né, Samir? Ler a segunda, você consegue entender de boa se você não leu a primeira. Claro que vai melhorar se você tiver lido as 2. Sim, exatamente. Essa história aqui de Monstros Não Dizem Adeus se passa alguns anos depois dos acontecimentos de Cansei de Ser Monstro. Passa alguns anos depois. Então, o Jonas não é mais um garotinho, já é ali um adolescente, né? Já tem lá a sua barba, o seu bigode, o seu cavanhaque, enfim. Só que acontece, o Jonas e o Ron, obviamente também mais velho, o Ron agora é o pai dele, né? Mais velho também. E você lendo a história, aconteceu ali uma rusga entre os dois, eles não estão tão juntos mais como eram. Mas o que acontece nessa história? O Ron acaba. Ele tá passando. Ele tá agindo estranho e tal, e ele acaba tendo um diagnóstico. E o diagnóstico dele, o médico lá do mundo dos monstros passa para ele, é que ele tem lapsosemia, uma doença que faz os monstros perderem a memória gradativamente, ficarem selvagens a cada surto que eles têm dessa doença. E o que o Guilherme e a Thaís fazem aqui é uma clara alegoria ao Alzheimer, né?
Então, eles pegam um tema super sério e delicado e eles colocam nesse mundo de fantasia infantil. Porque é uma história que agrada muito as crianças. Vocês estão vendo as páginas aí, né, e tudo mais. Então, eles passam, tanto o Jonas quanto o Ron passam a tentar lidar com essa situação, inclusive, em determinado momento, partir para a busca de uma cura que pode estar no mundo dos homens, né? Então eles vão ter que arrumar uma maneira. O portal que existe entre esses mundos está fechado por lei, ninguém mais pode viajar nesses portais. Eles têm que encontrar uma maneira de voltar ao mundo dos homens para tentar encontrar essa doença que o Ron tem. E aí, nessa jornada, eles vão ter conversas, eles vão passar por perigos, o Ron vai ter recaídas por causa da doença, eles conhecerão novas pessoas. Então, esse quadrinho, como eu falei, tem 60 páginas, e não é uma obra muito extensa, mas o que o Guilherme volta a fazer aqui é uma característica de trabalhos anteriores dele, que ele já fez bastante, que assim, ele tem a habilidade de tratar temas sérios com quadrinhos leves e de humor. Então, assim, tem que ter muita sensibilidade para tratar um tema como Alzheimer e uma história desse tipo, que é muito. Todo mundo pode ler, mas é muito voltado ao público infantil. Então, ele e a Thaís conseguem fazer isso sem ser piegas, conseguem fazer isso sem ser melodramáticos, né? O que acontece aqui é o que é uma. Eles encontram um meio termo. E o que acontece é o seguinte: sabe Sim. quando a gente que é adulto e tem uma vivência maior, a gente consegue entender toda essa alegoria e os paralelos com uma doença tão cruel como é o Alzheimer. Mas para a criança, ela funciona num outro nível, né? A criança, ela vai ler, vai entender que tem um problema ali, nesse mundo de fantasia envolvendo monstros e tudo mais. Mas a criança é como outras obras e filmes que, quando a gente é criança, a gente tem um certo entendimento do que está acontecendo, mas à medida que a gente envelhece, a gente vai descobrindo outras camadas da história e vendo como isso ressoa para um outro público mais maduro também. É exatamente o que eles fazem aqui, nessa obra. Então, eles conseguem trabalhar dessa maneira para dois públicos que funciona. Os dois públicos entendem bem o que está acontecendo. Uma curiosidade aqui é que quando o Jonas e o Ron voltam para o mundo dos homens, eles voltam para Niterói, né? Que é a cidade do Guilherme e da Thaís. Exatamente. Exatamente. Eles chegam bem no carnaval e tá lá, ó. Niterói que tá. O final da história se passa, aparece pontos turísticos de Niterói, eles falam de algumas curiosidades da cidade e tal. E vale lembrar que o quadrinho, ele no final tem uma biografia, tanto da Thaís quanto do Guilherme, mas também tem a publicação, ela conta com o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, com o Ministério da Cultura, por meio da lei Paulo Gustavo. Isso. E tem um QR Code no final. Se você lê o QR Code, dá para acessar a obra na versão de audiodescrição também. Então é bem legal como o material foi pensado e a acessibilidade dele. O Samir, a Helena Cunha, que vai ser resenhada por mim daqui a pouquinho, fala que Chaveco do Guilherme é uma das minhas gráficas favoritas, ansiosa para ler esse também. E a Monique, que está folheando HQs, ela, se não me engano, ela fez o prefácio. Essa história vai fazer muita gente derramar aquela lágrima de emoção. Quem já teve familiar com Alzheimer, então, é muito emocionante. Eu estou nessa condição, Monique. Tudo que você me falou, para mim, ele já fez isso no Chaveco, o Guilherme fez isso naquele que ele. Como é que é o nome? Aquele que ele fica com Covid, Samir, meu Deus, o quadrinho dele que é emocionante. Como é que é? Você resenhou aqui no canal. Sim, o Você pessoal não vai me conhece? Alguma coisa acho assim. que é isso. Você não me conhece, acho que é isso. Nesse aqui, cara, eu até, quando eu terminei dele, para mim, eu venho lendo as coisas da CCXP aos pouquinhos, e para mim, fácil tá no top 10 dos quadrinhos da CCXP desse ano. O Smith do Orlandelli,
Eu não vou dar spoiler, porque daqui a pouco eu vou resenhar, né? Mas o que eu tenho visto é o Guilherme vem em grande fase já faz alguns anos. Essa HQ é deliciosa. A Thaís, que é a esposa do Guilherme, o desenho da casa perfeitamente com esse tema. O Guilherme conseguiu, como você falou, achar um tom que é muito difícil, cara. Eu não sei se eu comentei no início, eu costumo falar no início da GT, mas não sei se eu comentei nesse. O roteiro é do Guilherme, É isso aí, e você a não falou. arte é da Thaís. Né? É isso aí. E o que você falou, dessa vez aqui, o foco é o que você falou, é para adulto e criança. Só que uma criança vai entender, porque ali tem. Ele fala de transtornos mentais, ele vai falar de envelhecimento, e vai falar especialmente da importância de uma família de verdade. Tem isso com humor, com reviravolta. Ok, tem uma passagem ou outra que é mais forçada, mas é quadrinho voltado, a molecada vai pirar. Eu acho que a molecada vai pirar. E eu quero fazer um elogio especialmente aqui, porque essa eu sei que o Guilherme e a Thais vão ficar muito felizes, né? Editorialmente, a edição está um primor. Está muito bem feita. Muito bem feita. Então fica a dica aí. Quem se interessar, lembrando, está no Catarse. Você pode apoiar nesse momento aí. Faça isso, que vale a pena.